Você já refletiu por que tantas mulheres parecem rejeitar homens íntegros, racionais, previsíveis, para se lançarem nos braços de sujeitos visivelmente caóticos, dominadores ou emocionalmente instáveis? Não se trata de loucura, mas de uma lógica instintiva que escapa à razão. O desejo feminino não obedece às regras da moralidade ou da justiça. Ele segue leis mais antigas, escondidas nas profundezas da natureza, tão antigas quanto a própria vontade de viver. Neste vídeo, revelarei 5 verdades psicológicas que a maioria dos homens jamais enxergará. Verdades que explicam por que o corpo dela deseja um homem, mesmo quando a mente dela nega isso com todas as forças. E mais, você vai entender como usar isso com inteligência, presença e estratégia, para conquistar sem implorar, influenciar sem falar demais, atrair sem precisar correr atrás. Fique até o fim e descubra o que acontece quando você compreende finalmente a lógica sombria do desejo feminino. A mulher não deseja aquele que sorri com facilidade e se curva para agradá-la. Ela é instintivamente atraída pelo homem que comanda o ambiente, que impõe sua presença sem gritar, que é respeitado sem esforço. Mesmo que você não seja o mais atraente fisicamente, se você for percebido como o centro gravitacional do local, ela vai sentir algo que escapa da consciência dela. Porque a mente feminina foi esculpida ao longo de milênios para identificar força, liderança e poder como sinais de sobrevivência. Sim, o cérebro dela, mais especificamente o sistema límbico, a parte emocional e arcaica, escaneia rapidamente tudo à sua volta. Ela percebe quem os outros homens escutam, quem não precisa se provar, quem se move com precisão e fala pouco. Ela sente, mesmo sem saber quem é o homem que não precisa de permissão. E o corpo dela responde, antes que a razão desperte. Se eu, Arthur Schopenhauer, pudesse resumir tudo isso em uma sentença cruel e libertadora seria: o que importa não é quem você é, mas como ela te percebe. Isso é o que os psicólogos modernos chamam de valor percebido, mas na minha linguagem filosófica, é a aparência de poder que comanda o jogo da atração. A realidade não importa. A ilusão que ela sente ao seu lado é o que move os desejos mais profundos. Um homem que caminha com o tronco ereto, que mantém os olhos firmes como se carregasse séculos de propósito, que ocupa o próprio espaço como se não precisasse pedir licença ao mundo. Esse homem desperta nela um código ancestral. Ela pode não entender por quê, pode até se dizer confusa, mas o corpo dela já escolheu. E este é o segredo que tantos homens ignoram enquanto se esforçam para parecer agradáveis. Ela não quer o ideal moderno. Ela deseja o homem que o corpo dela reconhece como dominante. David Buss demonstrou isso na biologia. Eu previ isso na filosofia. Não é gentileza que ativa o desejo, é a percepção de força interior. Por isso, pare de tentar ser o príncipe encantado fabricado pela cultura e torne-se, silenciosamente, o homem que os instintos dela obedecem, mesmo quando a razão dela diz que não deveria. A beleza, ela é apenas um detalhe tardio. E na maioria das vezes, sequer entra na equação real. Quantas vezes você já viu uma mulher de beleza estonteante caminhando ao lado de um homem comum? A explicação não está na lógica, está na psicologia instintiva. O que esses homens medianos têm, e muitos ainda nem sabem que têm, é uma sutil e estratégica dominância. Eles não pedem permissão ao mundo, eles apenas existem, com firmeza. Aqui está o que ninguém ousa te dizer com clareza. Você pode manipular a percepção que ela tem de você. Isso mesmo, não se trata de ser falso, mas de amplificar os traços que o instinto feminino reconhece como poderosos. Sua voz pode ser esculpida para soar mais grave, como um trovão distante que impõe respeito. Sua linguagem corporal pode ser refinada até se tornar uma arte silenciosa de autoridade. A maneira como você entra em um ambiente, como permanece em silêncio, como observa, tudo isso cria uma aura invisível que atua diretamente sobre os instintos dela, sem que uma única palavra precise ser pronunciada. É um jogo invisível, um teatro sem falas, e os homens que dominam esse palco silencioso passam a controlar o próprio enredo. Eles não pedem amor, eles são desejados, eles não suplicam atenção, eles se tornam inesquecíveis. E você pode estar se perguntando, mas Schopenhauer, depois que ela me nota, como manter esse fogo aceso? A resposta, como sempre, não está na superfície. O que faz o desejo persistir não é a paz, é o caos emocional orquestrado com maestria. A mulher pode até respeitar um homem estável,
mas ela só se entrega de corpo e alma àquele que a faz sentir profundamente, quase ao ponto de perder o controle. O desejo feminino nasce do conflito interno entre o controle e a incerteza. E o homem verdadeiramente irresistível é aquele que habita esse espaço perigoso, entre o que se dá e o que se retira. Você quer se tornar esse homem? Então precisa entender uma das leis mais cruéis da mente humana. A dopamina, o combustível do desejo, não é ativada pela certeza, mas pela dúvida. Como bem demonstrou Robert Sapolsky, o cérebro libera mais dopamina quando a recompensa é incerta. O que isso significa na prática? Significa que a mulher sentirá mais intensidade emocional quando ela não souber se você vai se aproximar ou se afastar. Quando você a faz sentir especial por um momento e, no instante seguinte, retorna calmamente para o seu mundo, para a sua missão, para a sua prioridade interior. Esse movimento de aproximação e recuo é o que forma o vício emocional. Ela começa a girar ao seu redor como se você fosse o centro da realidade dela, não por palavras doces, mas pela alternância magnética entre presença e ausência, entre luz e sombra. É esse jogo emocional que aprende, porque enquanto você permanece no controle das emoções dela, ela tenta, em vão, racionalizar um desejo que nasceu do instinto. E o instinto, como eu já disse, não é gentil nem justo. Ele apenas quer, intensamente. Ela não se apaixona pela constância. Ela se entrega à imprevisibilidade estratégica, não porque ela deseja o caos, mas porque o mistério ativa algo nela que nem ela mesma entende. A mulher não quer tudo de você de uma vez. Ela não quer um livro aberto. Ela quer um enigma, um labirinto emocional, um homem que precisa ser decifrado página por página. E quanto mais complexo você parecer, mais tempo ela vai investir tentando montar esse quebra-cabeça vivo. Esse investimento emocional cria envolvimento, e o envolvimento gera vulnerabilidade, não física, psicológica. Você se torna um suspense emocional. O mesmo impulso que faz alguém maratonar uma série madrugada adentro sem conseguir parar, agora está direcionado a você. Você é o roteiro, você é o enredo, você é o vício. E veja, os homens que dominam esse campo não são os que estão sempre disponíveis. São aqueles que controlam o que ela sente perto deles, como um diretor controla a trilha sonora de um filme. Eles sabem quando entrar em cena com intensidade e sabem quando desaparecer, deixando um silêncio que grita. Cada silêncio bem posicionado ecoa mais do que 1000 mensagens doces. Cada ausência estratégica deixa espaço para a imaginação dela fazer o trabalho que nenhum elogio jamais conseguiria. E é isso que te torna inesquecível. Porque quando ela sente uma avalanche emocional por sua causa e não entende o motivo, ela passa a associar você às emoções que a abalaram. Você se torna o gatilho, o estímulo, o vício. Ela pode até dizer a si mesma que vai embora, mas algo dentro dela vai puxá-la de volta. E esse algo é você. Mas atenção, isso não se trata de crueldade. Se trata de variação emocional. Ninguém se vicia no que é previsível. O que vicia é o contraste entre a tensão e o alívio, entre o calor e o gelo, entre a dúvida e o consolo. Ela não precisa saber se você vai mandar mensagem, mas precisa sentir algo poderoso quando você manda. Ela não precisa saber se você vai aparecer no fim do dia, mas se sentir segura quando você aparece. Esse é o jogo, incerteza dosada com presença firme. E esse jogo aciona o instinto mais primitivo dela, o instinto de desejar aquilo que não pode controlar. E se você já despertou esse fogo emocional nela, então escute com atenção o próximo passo. Você quer escalar esse jogo? Quer subir o nível da influência que você exerce sobre ela? Coloque outras mulheres ao seu redor. O simples fato de ela perceber que outras te desejam muda tudo. O olhar dela se aguça. O corpo dela inclina levemente em sua direção. O comportamento dela se torna competitivo, mesmo que ela negue. Por quê? Porque o desejo feminino não é um ato solitário. Ele é moldado pela presença de outras mulheres. É o efeito da validação social, um dos gatilhos mais antigos e poderosos que habitam o inconsciente feminino. Ela não escolhe apenas pelo que sente por você. Ela escolhe com base no que outras mulheres sentem por você. E é exatamente isso que vamos aprofundar agora. A mulher não escolhe apenas pelo que sente. Ela também observa, e muito, o que o grupo feminino sente. Se outras mulheres desejam você, isso aciona um alarme silencioso nas entranhas do instinto dela.
Talvez ele valha mais do que eu pensava. Ela não pensa isso conscientemente. Ela apenas sente. E o sentimento não pede permissão à lógica. Esse impulso nasce de um medo arcaico. Um medo que ecoa desde os tempos em que uma má escolha podia custar a sobrevivência. A mulher ancestral que observava outras se interessando por um homem aumentava suas chances de escolher um parceiro de valor. Se ele já havia sido selecionado, ele era forte, era capaz, era seguro. Essa programação primitiva ainda vive nas sinapses da mulher moderna, e você pode ativar esse mecanismo sem precisar pronunciar uma única palavra. Não se trata de sair com muitas ao mesmo tempo. Se trata de saber usar a presença, os olhares e a sugestão social para acionar esse gatilho biológico. Pode ser uma amiga que te abraça com intimidade, uma ex que comenta com frequência nas suas redes sociais, ou o simples fato de você não parecer carente. Porque o homem que não corre atrás é aquele que provavelmente já tem mulheres correndo atrás dele. E isso basta. Isso acende o alerta. Ela pensa, esse homem é desejado. Talvez ele seja raro. Talvez eu precise conquistá-lo antes que outra o faça. E nesse momento, o jogo inverte completamente. Agora não é mais você que busca a validação. É ela que começa a disputar sua atenção. Ela começa a se perguntar onde você está, com quem você está, se você vai responder, se ela ainda está no seu radar. O cérebro dela, movido pela falta de respostas, começa a preencher os vazios com emoção. E emoção constante é o primeiro passo para o apego emocional. Apego que se transforma em desejo. Desejo que se transforma em obsessão silenciosa. Neste ponto, você já não é apenas um homem interessante. Você se torna um homem indispensável. Porque agora, perder você não é só perder um relacionamento. É perder para outra mulher. E isso, o ego feminino raramente tolera. Ela pode até manter a pose, sorrir com naturalidade, fingir que está tranquila. Mas por dentro, ela está preparando o próximo movimento. Tudo isso porque você soube ativar o gatilho certo, no instante exato. Mas dominar esse jogo exige mais do que presença. Exige disciplina emocional. Saber quando aparecer e quando se calar. Quando recompensar com afeto. E quando desaparecer como se ela não fosse prioridade. Porque o homem desejado por muitas, mas que entrega pouco, com elegância, sem pressa, sem desespero, esse homem gera o tipo de obsessão mais profunda. Ele é o oásis que se mostra e some. É o prêmio que se aproxima e recua. É a escassez emocional, a arma mais silenciosa de todas e, paradoxalmente, a mais poderosa. Enquanto os fracos se tornam previsíveis, o estrategista domina. Ele não busca amor, ele cria desejo, não implora por atenção, ele gera magnetismo. E no final, quem comanda o jogo não é aquele que mais fala, mas aquele que sabe se calar no momento exato. Nada destrói o desejo de uma mulher com mais eficácia do que a previsibilidade constante. O homem que está sempre disponível, que responde rápido, que se entrega fácil, ele não se torna mais desejado. Ele se torna descartável, não por maldade feminina, mas por um princípio eterno da natureza humana. Aquilo que é garantido perde o brilho. O desejo feminino não é estimulado pela presença constante. Ele é incendiado pela raridade, pela percepção de que você pode sumir, de que você não está sempre ao alcance da mão. E aqui entra uma das armas mais discretas e mais eficazes do verdadeiro estrategista emocional: a validação seletiva. Não se trata de ser frio, trata-se de ser preciso. Saber quando validar e saber quando se calar. Como já demonstrou B.F. Skinner, um dos grandes nomes da psicologia comportamental, o cérebro humano responde com intensidade máxima quando a recompensa vem de forma imprevisível. Não é o prêmio garantido que nos vicia, é o azarão imprevisível, o sorteio incerto, o elogio raro, a dopamina, combustível do desejo, dispara mais alto quando a mente não sabe o que esperar. E com a mulher, essa incerteza se transforma em busca. Ela começa a observar seus gestos, a esperar sua próxima palavra, a ansiar por uma mensagem simples. E quando essa mensagem vem, ela vale 10 vezes mais, porque ela teve que merecer. Você então deixa de ser mais um. Você se transforma no mistério emocional, um prêmio silencioso que ela quer conquistar. E esse é o ponto de virada definitivo. Ela começa a se esforçar, a se ajustar, a te estudar. Não porque você exigiu,
mas porque você controla o que ela mais valoriza: sua atenção. Essa atenção agora se tornou moeda rara, e a cada pequena dose que você oferece, reforça a percepção de que você é valioso demais para ser ignorado. O homem que domina essa arte da validação seletiva nunca é percebido como carente. Ele envia uma mensagem clara, mesmo sem dizer nada: você precisa me conquistar, não o contrário. E isso muda toda a dinâmica. Ela agora está na posição de busca, de dúvida, de envolvimento emocional crescente. E quanto mais ela investe, mais difícil se torna ir embora. O próprio cérebro dela começa a inventar justificativas, criar memórias, depositar esperanças, tudo girando em torno de você. Mas esse tipo de domínio emocional não é para os impulsivos. É para quem tem sangue frio e estratégia. Para quem sabe quando calar, quando desaparecer, quando ignorar e quando surgir com a dose exata de presença. É o equilíbrio entre o toque e o silêncio, entre a ausência que gera saudade e o reconhecimento que acende o coração. É a dança invisível entre escassez e atenção. E os que dominam essa dança nunca mais são esquecidos. E agora, escute com atenção. Se você está pronto para deixar de ser um espectador do seu próprio desejo e assumir o papel de protagonista no teatro da sedução consciente, então o próximo passo é inevitável. Clique no link do primeiro comentário fixado. Lá você terá acesso ao livro digital, A Psicologia da Sedução, um manual prático e filosófico que aprofunda todas essas estratégias de forma ainda mais poderosa. Lá está o que não posso dizer em vídeo, mas que vai mudar a forma como você se move diante das mulheres e diante do mundo. Você não nasceu para mendigar atenção. Nasceu para ser desejado, respeitado e, acima de tudo, escolhido. Nada afasta o desejo de uma mulher com mais eficácia do que um homem permanentemente disponível. A previsibilidade mata o mistério, e onde não há mistério, o encantamento morre. O que é fácil demais torna-se invisível. O que está sempre à mão, logo perde valor. Esta é uma verdade amarga, mas inevitável, pois o desejo feminino não se curva diante da segurança, mas dança, fascinado, diante do que é escasso. E é exatamente nesse ponto que surge uma das armas mais letais, porém silenciosas, da psicologia masculina: a validação seletiva. Não se trata de ser frio, mas de ser estrategicamente imprevisível. O cérebro da mulher, mais sensível ao detalhe emocional do que o do homem, reage de forma intensa quando a recompensa não é certa, mas sim intermitente. Foi o próprio Skinner quem demonstrou que é a incerteza que gera o vício. Quanto mais aleatória a recompensa, maior o pico de dopamina. Exatamente como um jogador diante da roleta. Ele não sabe se vai ganhar, mas o simples fato de não saber o mantém ali. Quando um homem oferece elogios constantes, presença constante, aprovação constante, ele se transforma em ruído de fundo. Ela não escuta mais. Mas quando ele passa a validar com inteligência, aqui sim, algo se acende nela. O desejo, o apego, o enigma. E isso muda tudo. Agora ela busca, ela espera, ela se esforça. E quando recebe aquela migalha de atenção, ela a trata como um banquete, porque no fundo, ela teve que conquistar. E o que é conquistado é valorizado. Você deixou de ser acessório e tornou-se troféu. Deixou de ser um homem qualquer, para se tornar um enigma emocional, um mistério, um vício. E aqui, o jogo vira completamente. Porque agora é ela quem tenta te decifrar, ela quem ajusta o comportamento, ela quem começa a lutar pela sua aprovação, que, repito, você entrega em doses, milimetricamente calculadas. Nada disso exige gritos, súplicas ou chantagens. Apenas a compreensão fria e racional do que ela mais quer, o seu sim. E quanto mais escasso for esse sim, mais alto será o valor que ela colocará em você, porque sua atenção agora tem preço. E é um preço emocional. Os homens que dominam essa arte jamais serão rotulados como carentes. Eles impõem um princípio simples, quase invisível, mas profundamente eficaz. Você precisa me conquistar. Eu não estou aqui para me ajoelhar. E essa inversão psicológica muda a relação inteira. Porque quanto mais ela investe, mais ela se apega. Quanto mais se entrega, mais teme perder. Esse é o espírito que guia esta comunidade. Formar homens que não se contentam em ser bons. Homens que escolhem ser perigosamente extraordinários. Homens com propósito.
Homens em Missão. Se isso ressoou em você, deixe seu like. Inscreva-se. Comente abaixo qual foi o maior gatilho que você enxergou em si mesmo. E se quiser dar um passo além, junte-se aos irmãos que apoiam essa causa. Faça parte de uma irmandade que não está aqui para se entreter, mas para despertar. Nos vemos na jornada. Mas lembre-se, isso aqui é só o começo.